Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro de Eclesiastes, ou do Pregador, como também é conhecido esse livro. Como você sabe, você que tem nos acompanhado continuamente, sistematicamente, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando os comentários dos seus 66 livros, analisando-a parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, nós temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através do programa. Para nós é importante e nos dá grande alegria podermos ter esse momento de comunhão com vocês. Registramos hoje então um e-mail da NM, que vem da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Essa nossa irmã nos dirigiu as seguintes palavras: Pastor Itamir, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Escuto o seu programa através da BBN Internacional. Moro em Curitiba. Quanto privilégio Deus nos tem concedido por existir esse programa. Esse e-mail tem por motivo uma pergunta. Por que Paulo circuncidou Timóteo? Paulo fez isso cumprindo as suas palavras em 1 Coríntios 9, 19 a 23? Agradeço antecipadamente. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, são palavras gentis, de apoio ao nosso programa, ao nosso projeto, e sempre é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que tem nos feito seus instrumentos. O nosso Deus realmente é maravilhoso e merece todo o nosso louvor. Em relação à sua questão, conforme eu já lhe respondi por e-mail, de fato Paulo agiu de maneira prática, conforme o que ele entendia ser uma atitude correta de um cristão maduro que desejava pregar o Evangelho sem criar obstáculos. Lembre-se que em Atos 15, a decisão do concílio foi de que a salvação era apenas e é apenas pela fé em Jesus Cristo. Mas Paulo ainda cumpriu esse detalhe da lei, circuncidando Timóteo, apenas para não causar dificuldade e aceitação do Evangelho por parte de alguns judeus habitantes das cidades pelas quais ele passaria. Quando agimos assim em favor dos outros e em favor do Evangelho, estamos demonstrando a nossa maturidade e o nosso alvo maior de levar pessoas a Cristo. A atitude de Paulo é um exemplo para nós. Peçamos então a Deus que nos dê essa mesma maneira de agir. E exatamente para orarmos, para pedirmos as bênçãos e a orientação de Deus para as nossas vidas, é que eu convido a todos vocês que me ouvem nesse momento para orar, para pedir a sua direção, a direção divina, para esse programa. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua ação abençoadora sobre todo o seu povo. Te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Obrigado também porque tu tens abençoado e fortalecido a fé da tua filha lá em Curitiba. Capacita-nos, Senhor, te pedimos, para agir conforme o procedimento dos teus servos em favor do teu Evangelho. Obrigado por esse exemplo de Paulo. E te pedimos que o Senhor nos use para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, conhecerem a verdade que só temos em Cristo Jesus. Pai, obrigado porque tu nos usa como teus instrumentos para a edificação dos teus filhos. Conceda-nos também, através desse programa, ouvirmos a tua voz e assim sermos encorajados para a nossa vida cristã. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos diante de nós o capítulo 4 de Eclesiastes com seus 16 versículos. Vamos estudá-lo. Como temos afirmado, Eclesiastes é um único livro na Bíblia e é um livro único na Bíblia. Na coleção dos seus 66 livros, ele se destaca. Por quê?
Porque, desde a vigorosa e apaixonada pregação dos profetas até os comentários equilibrados e prudentes dos sábios, tudo isso junto com o fascinante grupo de poesias, de salmos, de visões, sem contar com uma enorme quantidade de narrativas históricas, todo o Antigo Testamento, nesse conteúdo de 39 livros, o livro de Eclesiastes se destaca. Porque esse livro do pregador, em meio a toda essa literatura, se destaca. Se destaca, pois nós já mencionamos, ele registra o ponto de vista de alguém que não teme a Deus. Que é cético, que é incrédulo, que é descrente. Então, quando entendemos isso, também entendemos que a conclusão a que ele chega é a conclusão razoável para quem pensa e para quem sente, para quem não crê em Deus. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é uma grande futilidade. Quando entendemos que esse livro mostra a vida desse que não quer considerar Deus na sua vida, então nós podemos entender que ele é alguém pessimista, ele é alguém desanimado, frustrado. Por isso, então, podemos considerar essa expressão que eu vou falar daqui a um segundo como título para esse capítulo 4. E a expressão é a frustração diante da vida. A frustração diante da vida. Querido amigo, pense bem. Quando o homem sem Deus observa os fatos da vida, realmente ele se vê frustrado. Ele se vê frustrado porque quer queira, quer não, quer ele admita, quer não, habita dentro dele uma semelhança com Deus, o Criador. Quando Deus criou o ser humano e disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26, Deus colocou no ser humano algumas de suas características, e mesmo com o pecado, essas características, esses atributos não foram perdidos, não foram tirados. Essa imagem e semelhança foi distorcida, mas não perdida. Por isso mesmo, esse homem cético, que não admite Deus na sua vida, tem o desejo por justiça, porque isso é uma coisa natural do ser humano, que é uma obra de Deus. E porque ele tem esse senso de justiça, porque tem em si mesmo as qualidades do próprio ser divino, ao observar as atrocidades da vida, ao observar as opressões que se fazem debaixo do sol, ele reage e não se conforma. Mesmo esse homem que não crê em Deus, ele reage e não se conforma. Não se conforma e se frustra diante da realidade da vida. Como não consegue perceber o sentido da vida, ou não consegue perceber o bem maior, ele fica ainda mais frustrado. E nesses 16 versos do capítulo 4, além de tratar dessa frustração, é possível resumir então esse texto de uma maneira muito objetiva, porque essa é a mensagem do capítulo 4 para cada um de nós. A frustração do homem sem Deus é experimentada pela impossibilidade de se aproveitar a vida. Eu repito, a frustração do homem sem Deus é experimentada pela impossibilidade de se aproveitar a vida. E nesse texto, nós vamos encontrar nós vamos fazer três observações sobre essa impossibilidade de se aproveitar a vida. A primeira observação, em primeiro lugar, observa-se que as tribulações impedem o aproveitamento da vida. Versículos 1 a 8, capítulo 4, versículos 1 a 8 de Eclesiastes. Para considerarmos então essa afirmação, é bom lermos o texto. E eu gostaria de lê-lo com você agora. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe no mundo. Versículo 1. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso cheguei a essa conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há nesse mundo.
Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Versículo 5, dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Versículo 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Querido amigo, essas palavras são muito objetivas, são muito diretas. Quando nos versículos 2 e 3 esse homem sem Deus reflete e percebe as injustiças do mundo e diz que felizes são aqueles que já morreram e mais felizes ainda são os que nem tinham nascido, é possível percebermos que grande frustração há nesse tipo de vida, há nessa vida sem Deus. Diante desse quadro, então, a pergunta que se faz é muito objetiva. Seria realmente melhor não termos nascido? Essa é uma resposta muito séria que temos que considerar, querido amigo. O cético, sem perceber uma solução humana para a injustiça, para a opressão, que ele observa entre os seres humanos, em desespero, então ele propõe a solução que o homem pode apresentar. Isso é, que o homem natural pode apresentar. A solução é a morte, ou até mesmo não ter nascido. Para esse homem que não tem fé, que não tem esperança, a morte ou o não nascimento é melhor do que a vida num mundo sem valores e completamente injusto. Agora, temos que entender que esse é o pensamento e essa é a solução proposta por todo aquele que não crê que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é uma visão e uma solução meramente humana. E isso é percebido pelo uso da expressão no finalzinho do versículo 1 e no final do versículo 3. Debaixo do sol. O ser humano que não conta com Deus, que descarta a Deus da sua vida, não tem alternativa. Ele não consegue desfazer a injustiça, pois ela está intrínseca, enraizada na vida humana longe de Deus. O cristão, por outro lado, mesmo ao contemplar as injustiças e as opressões da vida, e mesmo quando ele mesmo as sofre, ao invés dessa solução desesperada, ele pode perceber que Deus está no controle. Certamente ele vai utilizar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação para produzir em nós cada vez mais o caráter de Cristo. Nos versos 4 a 8, o pregador continua com as suas observações num nível completamente humano, e isso fica visível pelo uso que ele faz das expressões também isso é vaidade, correr atrás do vento. Versículo 4, vaidade debaixo do sol, versículo 7, e vaidade e enfadonho trabalho, versículo 8. Quando se observa a vida apenas sob esse ponto de vista, isso é, sob o prisma humano, certamente a conclusão a que se chega é a mais triste e a mais frustrante que pode existir. Quando se observa a vida sob esse olhar, percebe-se que a inveja, em muitas ocasiões, é tido como a força motriz, como a força que faz a máquina da economia funcionar. Veja bem, quando se observa o homem trabalhando e se esforçando para ter mais e conquistar os alvos da vida, é possível percebermos também que muito da motivação de cada um dos homens é querer mostrar-se mais competente, mais capaz, querer mostrar-se mais ou melhor sucedido do que seu vizinho, do que seu colega de serviço, do que algum familiar que alcançou sucesso. Veja bem, é pela fraqueza do caráter humano que muitas vezes a economia gira e não para de crescer. Por quê? Porque a inveja nos faz querer mais, e aí nos faz querer comprar mais, adquirir mais. Por inveja dos que estão à frente, muitos que só têm como alvo de vida essa dimensão terrena, correm e se esforçam para mostrarem-se melhor e para ultrapassarem aqueles que estão à sua frente. Quando se observa a motivação do ser humano que só tem essa dimensão terrena, percebe-se que toda a virtude do trabalho, todo o trabalho esforçado, na verdade, está sustentado na natureza egoísta e invejosa do homem.
Então, diante dessas constatações, o sábio autor apresenta 2 provérbios em contraste. O primeiro é contra a preguiça, no versículo 5, mostrando a tolice de se cruzar os braços. E o segundo provérbio também, no verso 6, é contra o trabalho excessivo, mostrando que as mãos cheias de trabalho é como correr atrás do vento. Querido amigo, essa é a vida e a avaliação do homem sem Deus. E eu espero que não seja essa a sua vida. Espero que não seja essa a descrição da sua vida. Em segundo lugar, observa-se que a solidão também dificulta o aproveitamento da vida. Versículos 9 a 12. Ao mesmo tempo em que o pregador era pessimista em relação à vida humana sem Deus, que provocava injustiça e opressões, ele, como um observador da vida, percebia também o valor do companheirismo. É interessante percebermos isso. Mesmo desprezando Deus e não o querendo em sua vida, o ser humano que é sábio, com a sabedoria mesmo desse mundo, ele sabe o valor do companheirismo. Por isso ele inicia esse parágrafo dizendo o seguinte: é melhor serem 2 do que 1, versículo 9. Mas deixe-me ler o texto todo para que você entenda essa afirmação do que a solidão significa para alguém que quer aproveitar a vida. Vamos ler então desde o versículo 9 até o versículo 12. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Versículo 10. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Versículo 11. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que ele vai se esquentar? E versículo 12, 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Querido amigo, mesmo sem crer em Deus, mesmo sem admiti-lo na sua vida, esse homem sabia que num mundo perverso como o nosso, onde há corrupção, perversidade e maldade, para enfrentar esse mundo satisfatoriamente e sair com alguma vantagem, é necessário uma companhia para poder suportar os reveses da vida. Então ele alista várias vantagens de não estarmos sozinhos. Quando 2 trabalham juntos, é possível que eles ganhem mais. Quando 2 estão em conjunto, se um deles cai, o outro pode ajudar. Quando estiverem 2 juntos e passarem frio, um aquece o outro. Ou ainda, quando os adversários se levantam contrariamente, se forem 2, terão maior facilidade em se desvencilhar dos adversários. De fato, são inúmeras as vantagens de um trabalho associado sobre um trabalho isolado. A amizade sempre foi valorizada pelos sábios, e quanto mais difícil for a vida, mais valiosos se tornam os nossos amigos. Essa é uma comprovação que se vê no livro de Provérbios, com a célebre recomendação: em todo o tempo, ama o amigo. Provérbios 17:17. É certo que uma vida solitária tem a vantagem da independência e da autodeterminação, sem que haja necessidade de qualquer consulta a alguém. Porém, é inegável a vantagem de uma associação, de um compromisso. Quando se consulta mais do que uma mente, é provável que se obtenha melhores ideias, melhores soluções. A vida vivida em amizade, em comunhão com as pessoas, em parceria com alguém, sempre é mais produtiva e mais natural. Por quê? Ora, porque o ser humano foi criado um ser gregário, isso é, para viver em companhia. Quando Deus viu que Adão estava só, observou que não seria bom que ele ficasse só, e por isso fez-lhe uma companheira idônea. Lembre-se de Gênesis 2:18. E o parágrafo, então, agora, do capítulo 4 de Eclesiastes, termina com o versículo 12, numa expressão muito interessante e muito conhecida. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Versículo 12. Necessariamente, aqui o autor não está se referindo ao casamento, mas sim à companhia durante a viagem. Sendo que as noites da Palestina são bem mais frias do que os dias, os viajantes dormiam ao relento, certamente uma companhia seria mais agradável, tornando então a noite suportável. Por tudo isso,
é que o homem sem Deus viu o valor da amizade. E em terceiro lugar, observa-se que a popularidade também não conduz ao aproveitamento da vida. Versículos 13, 14, 15 e 16, que diz assim: o moço pobre, mais sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo, que já não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas essas coisas, eu pensei em todas as pessoas que vivem nesse mundo e imaginei que existisse entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Querido amigo, nesse final de capítulo, o pregador então apresenta a popularidade como algo que também não facilita o aproveitamento da vida. Os aplausos populares, tão desejados, tão ambicionados por tantos, tão queridos por muitos, são buscados por uma grande maioria de pessoas. Esses aplausos populares, a fama, o prestígio, o reconhecimento, também não dão significado, também não dão sentido à vida. Essa é uma dura constatação. Mas isso demonstra que essas coisas não preenchem o vazio da existência humana. Essa busca pela popularidade é uma busca efêmera e passageira. E aqui se apresentam os dois lados. O lado daquele que já teve sucesso e popularidade, mas que ainda quer se manter em evidência e não aceita nenhuma orientação contrária àquilo que ele entende como correto. Ele não percebeu que o seu tempo já passou, mas por outro lado, nos é apresentado o jovem que herdará o trono todo fogoso, vibrante e que tinha planos para mudar tudo o que tinha se passado, mas o pregador questiona, será que o que virá depois dele também não o desprezará e mudará tudo o que ele tiver feito? Queridos amigos, sem dúvida isso acontecerá, e por isso a conclusão do pregador, do homem sem Deus, é só uma: tudo é vaidade e é correr atrás do vento. Esta é a frustração de quem não tem Deus na sua vida. A minha pergunta para você, então, nesse finalzinho de programa, é se você tem buscado essas coisas para preencher o vazio da sua vida. Você tem procurado companhias? Você tem procurado a fama, a popularidade? O que você tem procurado para preencher o vazio da sua vida? Um homem sem Deus procura muitas vezes algo que não satisfaz. E, na verdade, o que ele vai encontrar é somente isso, somente aquilo que não satisfaz. Você deve se lembrar que nós já mencionamos, as tribulações impedem o aproveitamento de vida. A solidão impede o aproveitamento de vida. E também, em terceiro lugar, como nós estamos mencionando, e também a popularidade não conduz ao aproveitamento de vida. Na verdade, o que conduz ao aproveitamento de vida? Somente uma vida com esperanças, somente uma vida com expectativas, somente uma vida que transcende a essa mera existência humana, que transcende a essa mera dimensão humana. Essa vida, sim, tem condições de perceber o sentido, o valor e o significado da vida. Mas essa vida tem Deus no seu interior. Quando o homem sem Deus procura o sentido, o significado da vida, não encontra nenhum. Por isso a expressão, tudo é nada, é correr atrás do vento. Mas quando o homem considera Deus na sua vida, aí sim, ele encontra uma razão para viver. A minha oração, querido amigo, é que você seja alguém que observe Deus na sua vida e que você se conduza corretamente diante dele, porque só ele pode dar o verdadeiro significado para as nossas vidas. Querido amigo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, um grande abraço e que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa.